Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos dando continuidade à nossa aula de número 10, lição 10 da Escola Bíblica de Jovens. E o tema desta aula é o perigo do materialismo. O texto da nossa meditação inicial está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui nós vamos ter uma abrangência, um entendimento, vamos tentar expandir um pouco a nossa mente para falarmos sobre uma cosmovisão materialista. Por que cosmovisão? Porque ela já está dominando todo o mundo. Não é algo restrito a uma região, a um povo, a um país, mas já é algo de nível global. E essa cosmovisão materialista, ela tem por objetivo entender o universo somente levando em conta o mundo físico. O materialismo despreza o espiritual. O materialismo despreza aquilo que nós baseamos a nossa fé. Ele despreza muitas das coisas que são importantíssimas para nós. E hoje nós vamos entender o que é esse materialismo, como que ele se originou, como que ele veio evoluindo em relação à linha do tempo do homem, como que ele vem evoluindo, se desenvolvendo na história, até chegar aos nossos dias. E nós vamos entender que a nossa forma de viver como cristãos, por quê? Porque são semelhantes a Cristo, são imitadores de Cristo. A nossa forma de viver, a nossa cultura cristã, né? O nosso meio, as nossas ações, elas são diferentes deste mundo materialista que existe hoje. Então nós vamos confrontar essas duas visões, a cosmovisão materialista e a nossa visão, a nossa cultura, a nossa forma de viver cristã. Então vamos para o quadro, vamos fazer alguns desenhos para facilitar o nosso entendimento. Então, ó, primeiramente, eu vou fazer dois triângulos aqui, ó, para nós entendermos. Nesse primeiro triângulo, eu vou escrever aqui, ó, materialismo. Ok? Materialismo. E eu vou escrever aqui também, ó, filosofia. No segundo triângulo, eu vou escrever assim, ó, espiritual. E vou escrever aqui, ó, Bíblia. Ok? Então nós temos duas visões, uma se contrapõe à outra, e é necessário entender como que uma e outra funciona, e ver aonde que eu estou enquadrado. Então, dentro desta visão materialista, nós temos três pontos básicos para que nos sustentam ali. Quer ver? Ó? Primeiro, nesta visão aqui materialista, quem está vivendo nesta visão, esta visão aqui é a base de tudo. Então, ele tem como base da sua existência. Tem como base da sua existência o materialismo. O materialismo se torna para essa pessoa a única realidade. Então é a sua base de existência, se torna a sua única realidade, ela não aceita outra,
E o materialismo se torna o centro de tudo na sua vida. Então, a pessoa que se deixa levar por essa filosofia, é muito bonito, filósofos, pensamentos, aquilo que o raciocínio humano pode desenvolver, é muito bonito. Só que muitas vezes ele se contrapõe às coisas de Deus e nos tiram do caminho que nos leva até o céu. Então esse materialismo, ele passa a ser a base da existência de uma pessoa. A pessoa baseia todo o seu pensamento, toda a sua razão em coisas materiais. Ela despreza o espiritual. Assim como ela baseia tudo, o materialismo, as coisas físicas que eu posso pegar, que eu posso sentir, aquilo que o meu raciocínio consegue desenvolver, passa a ser a minha única realidade. Ou seja, aquilo que o homem produz é a única realidade aceitável para quem vive no materialismo. E, consequentemente, o materialismo passa a ser o centro da sua vida familiar, da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, e cancela a vida espiritual da pessoa, porque o estudo é mais importante, o profissional é mais importante, o meio social é mais importante. Tudo passa a ser mais importante, se torna a única realidade e é a base da existência. Se a pessoa não tiver algo físico, palpável, tangível, algo que o seu pensamento possa compreender, ela acaba se tornando, vamos dizer assim, louca. Porque ela não acredita nas coisas espirituais, nas coisas que não se podem ver. A sua vida é pautada, é baseada naquilo que se vê, que é material. Em contrapartida disso, em contrapartida disso, nós temos aqui a parte espiritual. E a parte espiritual, ela vem assim, ó. Deus é espírito. É o principal ponto daqueles que têm uma vida espiritual, que não vivem sobre o jugo, a escravidão do materialismo. Então o primeiro ponto é Deus. O segundo ponto é aquilo que nós chamamos de alma. E o terceiro ponto aqui, ó, vou colocar céu e inferno. Por quê? Porque as pessoas que são materialistas, elas desprezam a Deus. Dizem que Deus é um conceito criado por uma mente humana. E por Deus não se materializar, não ter como ver, tocar, ouvir, sentir, né, por não ser algo material, que a mente humana não entende, não compreende, eles falam que Deus não existe. Como a alma é algo intrínseca, está dentro de nós, não é algo perceptível, não é algo físico, porque a alma, ela vem de Deus. Deus soprou no homem fôlego de vida e ele se fez alma vivente. Então a alma, ela tem aspectos, atributos herdados de Deus, ela tem uma herança genética de Deus. Então a alma, ela está aqui, ó, para o mundo espiritual. Então, eles negam também a existência da alma, porque a mente humana não consegue compreender aquilo que não é visível, palpável. E também o conceito muito importante chamado de céu e de inferno. O materialismo, por esses dois termos serem espirituais, eles negam a existência de céu e de inferno. Ou seja, esta vida aqui que nós passamos na Terra é a única realidade que existe. Então eu tenho que viver ela da melhor forma, tenho que desfrutar, fazer de tudo, tudo, para saciar os meus desejos, para eu poder viver a melhor vida possível, né? Satisfazer os desejos da nossa carne. Então, quem vive neste mundo materialista despreza a Deus, a alma, o céu e o inferno. Por quê? São aspectos, pontos espirituais
que só consegue entender quem anda em espírito. Quem tem o Espírito de Deus na sua vida, consegue compreender. Isso aqui que nós chamamos, deixa eu fazer aqui um círculo, ó. Isso aqui que nós chamamos, vou fazer um outro círculo aqui. Parece um círculo. Esse aqui nós chamamos de mundo espiritual. Já ouviu falar nessa expressão? Isso é o mundo espiritual. E aqui nós chamamos de mundo físico. Então nós temos o mundo físico, onde para os materialistas é a única realidade que existe, e nós temos o mundo espiritual. Por quê? Porque nós vivemos no mundo físico, porém dando mais importância, mais ênfase ao mundo espiritual. Por isso que é importantíssimo, lembra das outras aulas? O nosso tempo de devoção, de intimidade, de estar a sós com Deus. Por quê? Porque eu estou falando que o mais importante é o mundo espiritual, e assim eu estou desprezando o que o apóstolo João, não ameis o mundo, não ameis as coisas materialistas, né? Porque quem assim faz, Deus não está nele. Então, para que Deus esteja em nós, eu vivo no mundo físico, porém eu desprezo o materialismo e dou ênfase, foco, o mais importante, o primeiro, é o mundo espiritual na minha vida. Então nós temos que ter essa distinção bem clara. E olha que coisa muito bonita. Qual é a base deste mundo espiritual? Vamos em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. Qual é a base? A base do mundo espiritual. Hebreus 11, 1. A base do mundo espiritual é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então aqui no mundo espiritual, não se vê. O mundo espiritual você não consegue ver. Você espera algo que você não está vendo. É totalmente o contrário. Então a base do mundo espiritual é Hebreus 11:1, que nós só conseguimos entrar neste mundo, viver neste mundo através da fé. Porque a fé espera em algo que ainda vai acontecer. E em coisas que não se podem ver. Então a nossa fé, nós cremos que Jesus Cristo está às portas, que ainda um pouquinho de tempo ele vai voltar para buscar a igreja. Ninguém está vendo Jesus Cristo vindo. Ninguém está vendo ele parando, que ele vai parar nas nuvens. Ninguém está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas nós cremos que ele já está vindo e está bem próximo à sua vinda. Por quê? Porque a nossa fé nos faz entrar no mundo espiritual e nós esperamos por aquilo que nós não vemos. Porém, os materialistas não aceitam isso de jeito nenhum. Que está falando de coisa que vai acontecer, que não aconteceu, que pode acontecer, que não pode acontecer. Eu só acredito, olha a palavrinha, vendo. Então, o mundo físico nos fala aqui de Tomé, que tem que ver, tem que tocar para crer. O mundo espiritual não. Bem-aventurados são aqueles que creem sem precisar ver. Então nós temos que dar foco naquilo que nós não vemos. Esperar naquilo que nós não vemos, não podemos tocar. Esse é o mundo espiritual. E a base deles é Hebreus 11, 1. Coisa maravilhosa. Vamos também para Jó, capítulo 12. Jó, capítulo 12, abra sua Bíblia. Vamos ver o que Jó, há milhares de anos atrás, nos deixa ensinado aqui sobre isso. Jó 12, do versículo 7 ao 10. Olha o que Jó fala. 7 ao 10, Jó capítulo 12. Deixa eu escrever aqui. Jó 12, do 7 ao 10. Mas pergunta agora as alimiárias.
e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou seja, Jó está falando, olha para a natureza, olha para as coisas criadas que estão aí há milhares de anos, olha para elas, pergunta para elas, que elas te ensinarão, te farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso? Que está na sua mão a alma de tudo que vive e o espírito de toda a carne humana. Então Jó, há milhares de anos, já estava falando, que Deus criou tudo. Está falando da alma. Está falando do espírito que Deus colocou em nós, para que nós possamos entrar neste mundo espiritual, porque nós só entramos nele por espírito. Nós só podemos entrar na presença de Deus se nós andarmos em espírito. Então o relacionamento nosso, seres humanos, para com Deus, é através do nosso espírito. É quando o nosso espírito humano se relaciona com o espírito de Deus. Por isso que muitas vezes nós vemos algumas pessoas que se deixam que as emoções aflorem a pele, aí a pessoa pula, grita, faz isso, faz aquilo e tal. Porém, veja que interessante, não é a alma que se relaciona, não é o corpo, é o nosso espírito humano que se relaciona com Deus. Por isso que Paulo fala, o nosso culto é racional. O Espírito Santo aqui no Novo Testamento, ele não possui a pessoa. No Antigo Testamento ele vinha sobre a pessoa e ele também possuía. Nós vimos o exemplo de Saul, que foi possuído pelo Espírito Santo e começou a profetizar. No Novo Testamento a dispensação é outra, a forma de agir é diferente. Então o Espírito vem habitar em nós, ele está dentro de nós e ele não tira a nossa consciência. Então quando se tem excessos, é excesso de emoção, é excesso da carne. Nós temos que saber administrar. Porém, quando eu entro no mundo espiritual, estou na presença de Deus, a minha alma e o meu corpo sente. Porque é algo maravilhoso, toma todo o meu ser. Mas tudo de forma consciente. Então, o que se relaciona, o que entra no mundo espiritual é o meu espírito humano para se relacionar com o Espírito de Deus. E Jó já está nos ensinando. Agora lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 18. Vamos por aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Vamos ver o que nos fala a palavra de Deus? 4:18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas materialistas, mas nas que se não veem no mundo espiritual. Porque as que se veem, materialistas, são temporais, ou seja, elas passam, elas acabam. E as que não se veem são eternas. Então eu não vejo o céu é eterno. Eu não vejo o inferno é eterno. Eu não vejo a minha alma é eterna. Eu não vejo Deus é o Pai da eternidade. Agora eu vejo todas as outras coisas, e Paulo está falando, não atentais para isso. Ou seja, despreze as coisas materiais e foque, olhe, se dedique às coisas espirituais, porque é isso que nos interessa. São essas coisas que nos interessam. E nós precisamos focar nisso. Que isso é importantíssimo para as nossas vidas. Então nós temos que ter essa consciência para que nós possamos andar de uma forma agradável na presença de Deus. Então esse é o primeiro ponto, entendimento, é a base da nossa aula de hoje. Entender que existe um mundo materialista influenciando as pessoas e existe um mundo espiritual. O mundo materialista, ele nega a existência do mundo espiritual. Agora eu gostaria de ler mais alguns textos. Nós lemos alguns textos fundamentando o mundo espiritual. Vamos ler alguns textos que se contrapõem contra o mundo materialista. O primeiro texto que nós vamos ler, vamos ler aqui,
Salmo 10, versículo 4. Já em seguida nós vamos ler o Salmo 14, versículo 1. Vamos lá? Salmo de número 10. Salmos de número 10. Versículo 4, que diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus. Por causa do orgulho, né, da filosofia, da minha capacidade de pensamento e tal, eu, ímpio, não investigo as coisas espirituais. Eu não procuro me adentrar aqui para conhecer. Não, por causa do meu orgulho eu me tranco, o coração se endurece e não se alcança o conhecimento de Deus. E ele diz, não há Deus. Olha o salmista falando que os ateístas, aqueles que não creem em Deus, começam assim, ó, o orgulho de não querer conhecer a Deus, eles se focam, se prendem no material e se tornam ateístas, contrários a Deus. O salmista já estava falando isso. Aí lá no Salmo 14, versículo 1, que diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. O nécio, aquele que não tem conhecimento, ele diz, não há Deus. Aí fala, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então todos que negam a existência de Deus, nada que eles façam, pode ser caridade, qualquer coisa, diante de Deus, não é bem. Não são obras boas. Porque Deus não olha para a obra, Deus olha para o nosso coração, para a sinceridade do nosso coração. E eles não conseguem ter esse entendimento. Por quê? Porque eles dizem que não há Deus, porque eles não querem investigar, conhecer a Deus. E nós temos aqui mais um texto, que está lá em Lucas, capítulo 12. Vou botar aqui. Lucas, capítulo 12, do versículo 19 a 21. E temos também Mateus 6, 19 e 21. Mateus 6, 19 e 21. Vamos primeiro para Mateus. Mateus 6, 19 e 21. Texto muito conhecido, que diz assim: não ajunteis tesouro na terra. Olha o mundo físico aqui, ó, materialista. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro nos céus. Lembra que eles negam a existência de céu? Ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, se for em coisas materiais ou em coisas espirituais, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lembra? Deus olha para o nosso coração, para a nossa sinceridade. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu começar a juntar bens nessa terra, o meu coração vai estar aqui. É Jesus Cristo que disse isso. Agora, se eu começar a juntar bens no mundo espiritual, juntar tesouros no céu, quer dizer que o meu coração vai estar aqui. Por isso que eu tenho que desprezar esse mundo materialista físico e focar 100% no mundo espiritual. Agora vamos para Lucas 12. Lucas 12. 12, 19. Diz assim: e direi à minha alma, ó alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros na terra, hein? Ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você pode ser multimilionário aqui nessa terra. Se você não tiver Jesus Cristo no seu coração, você é o mais pobre e miserável diante de Deus. Por isso que Jesus, em outra passagem, fala que é praticamente impossível um rico entrar no reino de Deus.
Por quê? Porque o seu coração está sobre as coisas materiais. Ele ajunta tesouros na terra e não ajunta tesouros no céu, ele despreza. E quando ele fala que a alma, eu já tenho ajuntado bastante, eu tenho o suficiente, ele está falando para a sua emoção, para a sua consciência. Ele não está falando para algo espiritual, porque a alma, ela tem sede do Deus vivo. E essa sede, ela só se sacia através de Deus, que é espírito. Só quando eu entro no mundo espiritual que a minha alma encontra o seu alimento. Mas quando eu ajunto bens nessa terra, eu me prendo nessa terra. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa visão materialista. Aonde o capitalismo globalizado influencia muito. Temos que tomar muito cuidado com essa questão de acumulação de bens aqui nessa terra, para que o meu coração não fique preso aqui. Ok? Então nós entendemos o seguinte, que essa visão materialista, ela acaba sendo uma loucura. Lembra o texto que nós lemos? Deus chama esses de louco. Louco, por quê? Estão desprezando o mais importante, o bem mais precioso, que é o nosso mundo espiritual, as bênçãos de Deus. Está desprezando a Deus. Então eles são loucos. E essas coisas materiais são insignificantes, são futilidades. Nós temos um conceito nas ciências contábeis, um dos princípios, postulados contábeis, que todo contador tem que saber para poder analisar uma demonstração, né, patrimonial, para ver as contas ali de uma empresa, ver aqueles registros. Ele se baseia em princípios para dar a sua opinião e fazer um julgamento. Um dos princípios de análise chama princípio do materialismo. O que é esse princípio? É que coisas irrelevantes, coisas de pequeno valor, coisas insignificantes, fúteis, nós desprezamos na análise e damos importância a coisas relevantes, a coisas grandes, de maiores valores. Então, se eu for analisar, por exemplo, o balanço de uma empresa que tem uma receita anual de 60 milhões de reais e tem lá uma conta com despesa com cafezinho que dá 5 mil no mês. Os 5 mil do cafezinho em relação aos 60 milhões de faturamento não é nada, é irrelevante, é uma coisa material. É algo que eu posso dispensar na minha análise para eu poder emitir uma opinião de julgamento. Então é fútil, irrelevante, dispensável. Eu vou me focar no que é mais importante. Então até mesmo a ciência contábil tem esse princípio do materialismo, ou seja, de desprezar essas coisas pequenas e fúteis, para eu focar no que é mais importante. E nós, como cristãos, temos que ter esse princípio em nossa vida, que o que é materialismo é dispensável, é irrelevante, não importa para a nossa vida. O mais importante é o espiritual, é o focar, é o mergulhar dentro deste mundo. Então aqui nós fechamos o nosso primeiro ponto e o segundo. Por quê? O primeiro ponto era compreender o conceito de materialismo, né? Fazer uma análise a respeito da loucura, da futilidade, da pobreza que o materialismo nos traz. Só que agora eu vou fazer algo diferente, porque o primeiro ponto era o conceito, as origens e as consequências da cosmovisão chamada materialismo. Então aqui nós tivemos o conceito. Agora nós vamos para as origens e vamos fazer uma linha de evolução na história para entender como que esse pensamento foi crescendo ao longo do tempo. Eu vou apagar isso aqui para nós ganharmos mais espaço para explicar isso, que é muito importante. Porque nós vemos coisas acontecendo nos nossos dias e nós acabamos, às vezes, não entendendo, não compreendendo. Por quê? Porque nós não olhamos para os aspectos históricos, aquilo que vem acontecendo ao longo do tempo, que vai influenciando as pessoas, direcionando elas para ter uma vida materialista.
Então, os acontecimentos históricos, as revoluções, os grandes marcos da história, levam as pessoas a se distanciarem de Deus e mergulharem no materialismo, ou seja, não aceitando nada que é de origem espiritual. Então, para nós entendermos de uma forma fácil, eu vou desenhar aqui mais 2 triângulos para dar uma visão geral e depois nós entramos no detalhamento. Mais dois triângulos aqui. Então o que nós temos nesses 2 triângulos? Primeiro, ó, eu vou colocar aqui, ó, Demócrito. Vou colocar aqui epicureus e estoicos. Então, aqui nós temos a origem fundamentada. E aqui em cima nós temos, eu vou colocar aqui de vermelho, aquilo que eu chamo de Idade Média. Eu tenho aqui aquilo que nós conhecemos por Iluminismo. E eu tenho aquilo que nós chamamos de Pós-Modernidade. Ok? E isso aqui também forma aquilo que nós conhecemos por ateísmo. Ateísmo. Olha que interessante e veja como que isso se desenvolve para nós entendermos. Demócrito, esse homem, ele começou a criar uma filosofia, uma forma de pensamento onde todo o universo é formado por átomos. Então tudo que existe é átomo. Ou seja, ele pega tudo e relaciona a algo físico, a menor partícula que existe. Ou seja, ele materializa tudo, desprezando assim a parte espiritual. E assim eu começo a dar mais valor para as coisas materiais. Isso aqui começa lá por volta do ano 5 antes de Cristo, mais ou menos. Onde ele vem com essa estrutura filosófica que acaba incorporando na ciência e vai se desenvolvendo aos longos dos anos. Aí nós temos aqui os epicureus e os estoicos, aqueles... Lembra lá de Atos 17, quando Paulo está ali discutindo em Atenas, sobe ao Areópago? Esses são aqueles que buscam os prazeres. Que o mais importante é saciar os seus desejos carnais, é ter mais e mais e mais prazer. Nós vemos isso nas aulas anteriores. Então, este pensamento que vem materializar, até criar uma ciência, fundamentar, onde tudo é material, ou seja, apaga-se a existência do espiritual, vem trazendo linhas de raciocínio filosóficos que desenvolve que quanto mais eu conseguir me relacionar, extrair desse mundo físico, melhor vai ser o meu mundo, maior vai ser o meu aproveitamento para com os desejos. E isso é muito importante porque é um raciocínio que começa a se desenvolver, vai se aperfeiçoando e ele persiste até os nossos dias. Então começou essa linha de pensamento por volta de 5 anos antes de Cristo. Aí nós temos outros períodos que nós já vamos ver daqui a pouco. Mas o que fica marcado e que começa realmente uma revolução no mundo contra as coisas espirituais, ou seja, contra Deus, a sua existência, começa-se com aquilo que nós chamamos de Idade Média. Um período terrível, que vai caminhando para o Iluminismo, que é a época da razão, onde a razão é mais importante, o raciocínio é mais importante que tudo. E nós chegamos aos nossos dias, porque nós temos o Iluminismo como sendo o mundo moderno, e os nossos dias como uma pós-modernidade. Então esse conceito que começou 5 antes de Cristo, que tudo é matéria, que foi ali se aperfeiçoando, né, onde eu satisfazer a matéria, a carne é o mais importante, vem criando relações de poder, né, de interesses,
se desenvolvendo na Idade Média, se aperfeiçoando nessa época do Iluminismo, com os pensadores, e que está dominando o nosso dia, a nossa cultura e a nossa sociedade. Então eu tenho um ciclo que se origina aqui, vai trabalhando e vai formando aquilo que nós chamamos de ateísmo, que é uma vida focada neste mundo físico, onde só as coisas materiais importam. Então nós temos que entender bem isso. Nessa parte aqui do iluminismo, nós temos dois nomes fortes que se destacam. Um deles é o Marx. O outro nome que nós temos aqui é Engels, né, que fala da revolução industrial, da luta de classes, ou seja, os direitos humanos, aquilo que é bom para o homem. Iluminismo, a razão, vai se desenvolvendo e trazendo até o dia de hoje. Nessa pós-modernidade nós temos um cidadão ateu chamado Richard Dawkins. E esse camarada, ele escreveu alguns livros. Um chama O Gênio Egoísta e Deus, um Delírio, dentre outros. E eles veem este mundo como uma viagem de um dia, começa e acaba. Eles não veem, eles não esperam nada no futuro, eles negam tudo que é espiritual, tudo que não se pode ver. E eles atacam o mundo espiritual para atingir a nossa fé. Nós vemos um grande ataque aqui, ó, na Idade Média. Um grande ataque no iluminismo. E agora nós estamos vivendo um grande ataque, porque se nós olharmos para a Europa, que até então era um continente basicamente cristão desde os seus primórdios ali, hoje já quase não tem cristãos mais na Europa em relação ao início, ou seja, diminuiu muito. Nós vemos um crescimento dos muçulmanos de forma grandiosa e a diminuição dos cristãos. Ou seja, o ateísmo que se desenvolveu aqui, ó, veio nessa linha de raciocínio, né, a sua origem, que é materializar e buscar o prazer nas coisas materiais. Ele vem colocando uma linha de pensamento que começa ali na Idade Média, vem ganhando força no iluminismo e está prevalecendo nos dias de hoje. Nos mostra que o avanço do cristianismo em algumas regiões que já eram cristianizadas, vamos assim falar, vem diminuindo por causa deste ataque de pensamentos, por causa da cultura. Por isso que nós temos que ser diferentes. Podemos fazer uma análise do povo de Israel dizendo que um dos grandes erros, ou talvez o principal erro que o povo de Israel cometeu, foi ter se misturado com as nações à sua volta. O povo de Israel, ele entrou na terra prometida, porém ele não eliminou todos os inimigos como era a ordem de Deus. Então eles passaram a conviver com eles e chegou um determinado tempo de convivência, eles começaram a se misturar com eles e a cultura daqueles povos inimigos foi se misturando com a cultura do povo de Deus. Então há coisas que eles faziam lá em sua cultura que era abominável para Deus, o povo de Deus começou a fazer também, se prostituindo, pecando, adulterando no seu relacionamento para com Deus. Quando o povo saiu do Egito, eles diziam, nós queremos voltar para o Egito é bom. Ou seja, a cultura do Egito escravizou o povo de Deus. A cultura dos povos em volta da terra de Canaã escravizou o povo de Deus. E esse foi o grande erro deles terem se misturado com aquela sociedade em sua volta. E hoje a igreja tem que tomar muito cuidado para não se misturar com a sociedade à sua volta. Para que a cultura dessa sociedade não entre na igreja e haja uma mescla da cultura cristã com a cultura da sociedade. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós trazemos coisas lá do mundo, da cultura, da sociedade, que agrada aos homens lá fora para dentro da igreja. Às vezes com o intuito de é uma isca para trazer o pecador para a casa de Deus. Foi nessa isca
que Balaão deu o conselho e o povo de Deus todo pecou. O conselho de Balaão foi, ó, quer destruir o povo de Deus? Uma iscazinha basta. As mulheres, põe as mulheres perto deles. Aí eles começaram a se relacionar com aquelas mulheres dos povos vizinhos. Eles se corromperam, se prostituíram e começaram a prestar culto aos falsos deuses que eles prestavam culto. Ou seja, uma iscazinha cultural acabou com o povo de Deus. Fez que o povo pecasse e a ira de Deus se levantasse contra o povo. E nós vimos que uma multidão morreu no deserto, por quê? Porque se misturou. A cultura que estava na mente deles, ela estava misturada com a cultura da sociedade ao seu redor. Então quando nós misturamos a cultura cristã, que é um povo santo, uma nação santa, povo eleito, um povo sacerdotal, o povo de Deus, quando nós misturamos com a cultura do mundo, porque nós dizemos assim, mas a coisa se modernizou, nós temos que fazer de forma diferente, temos que adaptar a palavra de Deus à necessidade, à realidade do mundo atual. Quando nós deixamos que essa mescla entre no nosso meio, nós estamos cometendo o mesmo erro que o povo de Israel cometeu lá atrás. Então nós temos uma cultura própria, uma cultura cristã. Nós somos um povo exclusivo de Deus, que não pode se misturar com os outros povos à nossa volta, com a sociedade que está à nossa volta. Não podemos misturar com a cultura que está à nossa volta. Porque essa cultura é materialista. Essa cultura é ateísta. Esta cultura despreza as coisas de Deus. Então nós não podemos trazer essas coisas para cá, porque isso é uma isca do diabo para desviar o povo de Deus. Muito cuidado com isso. E agora eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nessa questão que nós chamamos de origem do materialismo. Nós temos alguns pontos fundamentais. Preste atenção. Aqui nós falamos que é por volta de 5 antes de Cristo. Ok? 5 antes de Cristo. Aí, nós temos algumas coisas que se desenvolvem. Então nós temos aqui, né, por volta de 4 antes de Cristo, Jesus Cristo se encarnou, nasceu de uma virgem, se fez homem, habitou entre nós. Ok. Mais ou menos de 4 antes de Cristo até 100 depois de Cristo, ainda nós estamos vivendo no período que nós chamamos de igreja primitiva, porque ainda os apóstolos estão dando continuidade àquele trabalho que Jesus Cristo veio fazer aqui. Proclamar, anunciar a chegada do reino de Deus e o arrependimento. Então, este período, ok? Em contraposição, nós já estamos vendo que essa cultura do materialismo, ela vem se desenvolvendo e ela vai acompanhando. 5 antes de Cristo nós falamos, não foi isso? 5 antes de Cristo. 4 antes de Cristo vem Jesus. Então, como Jesus vai crescendo como homem, essa cultura, essa filosofia também vai crescendo junto, vai ganhando muita força. E Jesus veio para combater isso daqui. Nós já vimos muitos textos nas aulas anteriores falando, combatendo os desejos da carne, a razão humana, né? Porque Jesus veio para anunciar o reino de Deus que é espiritual. O meu reino não é bebida e nem comida, mas é paz, é justiça, é a alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é espiritual. Então Jesus combate. Aí nós temos um outro período chamado de período patrístico, que são os patriarcas da igreja, aqueles que tiveram contato com os apóstolos e deram continuidade no trabalho, que vai aqui por volta de 100 depois de Cristo até mais ou menos 451 depois de Cristo, período patrístico. Ainda neste período estava predominando a proclamação do evangelho, era o cristianismo crescendo por todo o mundo antigo, conhecido.
A palavra de Deus foi pregada por todo mundo, disse Paulo em uma de suas cartas. Então era um período de grande abrangência do poder da palavra de Deus, e o evangelho ia crescendo. Aí nós entramos naquilo que nós vimos aqui, chamamos de Idade Média. E a Idade Média, ela se divide em 3 períodos. Então eu chamo aqui, deixa eu mudar a cor. A gente chama aqui de Baixa. Vou escrever aqui, ó. IM. Baixa Idade Média, que vai do período aqui de 450 depois de Cristo, né? Até mais ou menos ali 950 depois de Cristo. Baixa Idade Média. Aí eu tenho um outro período chamado de Alta Idade Média. Então Alta IM, que vai na continuidade, vai de 950 depois de Cristo até 1350 depois de Cristo. Aí nós temos um outro chamado de Tardia Idade Média, que é o final do período da Idade Média, que vai de 1350 até 1500 depois de Cristo. E nós entramos agora num outro período, o período das revoluções, né? Que marca essa mudança da Idade Média para uma modernidade. Esse período primeiro que nós temos aqui chama-se de Iluminismo. Período do Iluminismo. E nós temos aqui que vai de 1500 até os séculos 18, 19 ali mais ou menos. Entrando um pouquinho no século 20, se mistura um pouco ali. E depois nós temos aquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Né? Idade Média, Iluminismo, que é o mundo moderno, e a pós-modernidade. Então veja que nós temos alguns períodos, aonde começa-se aqui a origem, lá com Demócrito, sobre a materialização, sobre o universo, é tudo composto por átomos, ou seja, eu materializo toda a criação, tudo, e só o que é material importa, e eu busco prazer nas coisas materiais, e eu saio de um período aqui, ó, um período que nós podemos dizer o seguinte: este período era o período onde era impossível não crer em Deus. O cristianismo estava crescendo de uma forma tão grande, havia tantos sinais, milagres, maravilhas, reis, imperadores se convertendo e por consequência todo o seu império, os seus servos se convertendo a Jesus Cristo, estava crescendo muito a palavra de Deus. Então era um período que era impossível negar a existência de Deus, pela forma tão grandiosa que ele foi crescendo, foi se expandindo pelo mundo. Então existe um período onde é impossível negar a presença de Deus, a existência de Deus. Porém, nós entramos aqui num outro período onde já é possível se questionar a existência de Deus. E é onde se trava grandes lutas. Então neste período eu já começo a questionar o período anterior, ó. Eu questiono. E esse período, ele é marcado por algumas coisas. Por exemplo, a Baixa Idade Média, ela é marcada pelos mosteiros. Então aqui a palavra de Deus está crescendo grandemente. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Aí o que acontece? Os sacerdotes, os homens de Deus, eles acabam se escondendo em mosteiros e tiram o acesso do povo da palavra de Deus e esconde essa palavra em mosteiros. Olha como que o inimigo trabalha ao longo da história para nós entendermos as coisas, o confronto da coisa material com a coisa espiritual. Quando a palavra de Deus é tirada e colocada no mosteiro, aquilo que abre os meus olhos espirituais à palavra de Deus, ela passa a ser escondida, o povo não tem acesso, então o povo começa a ficar cego para as coisas espirituais e começa a dar mais ênfase nas coisas materiais. Aí nós vemos num outro período aqui, da Baixa, da Média, da Alta Idade Média, onde nós temos algumas coisas. Tem algo chamado aqui de grande cisma. Aqui ó, grande
cisma. O que é isso? Lembra, aqui tem um domínio. O Império Romano estabelece um domínio mundial. Ocidente e Oriente. Mas nessa época da Alta Idade Média, nós temos aqui uma divisão entre o Ocidente e o Oriente. Uma grande divisão, separa-se ali o Império, o domínio. E isso é um marco na história. Porque antes a coisa era unificada, agora ela começa a se dividir. Olha, esconde-se a palavra, começa a se dividir o povo. Olha como que é o trabalho. Neste período também da Alta Idade Média, acontece mais duas coisas. Uma chamada de período das Cruzadas. Aquilo que eles chamam de Guerra Santa, que não tem nada de santo. Cruzadas. Você pode estudar mais sobre isso para entender. Que também é um ataque do adversário contra a igreja. Então o mundo oriental e ocidental está se dividindo e guerras estão sendo estabelecidas por poder em nome de Deus. Eles estão usando o nome de Deus para conquistar poder, porque estava havendo uma divisão. E aonde estava a palavra de Deus? Escondida em mosteiros. E o povo ficando cego. Outra coisa que começa aqui é a fundação das universidades. Então, neste período, começa também a surgir universidades. O povo buscando conhecimento, desenvolver o raciocínio, a razão. E o que vinha influenciando? Materialismo, a matéria, o desejo da carne. Então eu começo, cria-se universidades para se desenvolver o meu raciocínio das coisas materiais. E aonde estava a palavra de Deus? Sendo escondida nos mosteiros. Ou seja, o povo cego começa a divisão, começa guerras por poder e a busca pelo conhecimento da matéria. Olha como que a visão materialista vai se desenvolvendo ao longo da história. Aí nós entramos no período da tardia Idade Média, que é marcada pela crueldade daquilo que nós chamamos de Inquisição. Eu não vou falar sobre isso por causa do tempo, mas pesquise para você ver como que isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo, para que isto aqui, ó, esta filosofia materialista, ganhe espaço na história da humanidade e influencia de uma forma muito grande a sociedade e a cultura. Desde essa época de 5 a.C. até os nossos dias pós-moderno. Isso vem crescendo ao longo do tempo, quando se parou o desenvolvimento do cristianismo. Quando aquilo que o Senhor Jesus veio ao mundo para pregar, para nos ensinar, né, a chegada do reino de Deus, do mundo espiritual, começou a ser apagada. Foi escondida em mosteiros, houve divisão entre Oriente e Ocidente, guerras cruzadas por poder, universidade para desenvolver o saber da matéria e não o saber de Deus, saber teológico. E veio o período da Inquisição. Aí nós entramos no Iluminismo, que o Iluminismo ele é marcado também por revoluções. Nós temos aqui 3 períodos no Iluminismo. 3 grandes revoluções, melhor dizendo. Uma se chama Renascimento, que é o quê? Voltando-se o foco para a cultura grega. Ó, cultura grega. E a cultura grega ela é baseada em filosofias, ela é baseada no conhecimento da matéria, no desenvolvimento do raciocínio, da razão. Quanto mais razão, menos espiritual. Quanto mais o desenvolvimento do pensamento materialista, menos lugar se tem para o mundo espiritual. Então, Renascimento, Iluminismo, que é o foco na razão. Aqui nesse período nós temos a Reforma, aquilo que nós chamamos também de Reforma Protestante. Olha que coisas vão acontecendo aqui neste período. E esse período que nós temos aqui, ele é marcado pela razão, tá? Então, ó,
1350, 1500, aí já tem essa transição para o iluminismo, onde eu tenho ali o renascimento, né? A Revolução Renascentista, que é o foco voltando para a cultura grega, ou eu tenho ali a Reforma Protestante nessa transição entre Idade Média Tardia e Iluminismo. E o Iluminismo, ele tem 3 aspectos. Muito importante. Lembra aqui, Iluminismo, para influenciar essa cultura ateísta, materialista, que envolve nossos dias? Primeira coisa que o materialismo vem impor, que é confiar no poder da razão. Você não confia mais no Espírito Santo, no poder de Deus, da palavra de Deus. Você confia no poder da sua razão, da razão humana. Segundo ponto, que o materialismo vem pregar e colocar sobre o povo, é a fé, olha que interessante, hein? A fé no progresso da ciência e da tecnologia. Eu passo a confiar, fé, colocar todas as minhas expectativas não nas coisas que eu espero, nem que eu não vejo, mas na ciência e na tecnologia. E nós vemos na Bíblia que nos últimos dias a ciência se multiplicaria muito, e os homens estão pondo a sua confiança na ciência. Deixam de confiar que Deus é o Deus de milagres, que Ele cura o enfermo, para confiar no progresso da ciência. Então isso é uma visão materialista que ofusca a nossa visão espiritual. E o terceiro ponto aqui que o materialismo vem estabelecer chama-se de individualismo. Ou seja, o que é importante é a minha vontade. Eu sou dono do meu nariz. Ninguém manda em mim. O pastor está pensando o que ele manda na minha vida? Não, meu querido, manda. Eu sou dono do meu nariz. Eu namoro com quem eu quiser, não preciso dar satisfação. Eu faço o que eu quiser. Não tem que dar satisfação nem para o meu pai, para minha mãe, quanto mais para o pastor. Isso é o que o iluminismo vem colocar na mente das pessoas nesses dias, por causa dessa cultura materialista ateísta. Então, eu desprezo aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Deus colocou o pastor, a autoridade espiritual sobre a minha vida. Se ele é autoridade, eu tenho que prestar contas. Ele vai dar conta da minha alma para Deus. Então eu tenho que levar todas as minhas emoções, sentimentos, tudo aquilo que está me angustiando, eu tenho que levar até o meu pastor para ele me aconselhar, para ele orar por mim. Porque ele vai apresentar isso diante de Deus. E Deus vai me abençoar, por quê? Ele é o ungido de Deus que vai dar conta da minha alma perante Deus. Então eu tenho que me submeter à autoridade pastoral, sede obedientes a tudo, aos seus pastores. No iluminismo vem falando ao contrário, não, você pode ser dono do seu nariz. Você não precisa falar nada, dar conta de nada para ninguém. Pai, mãe, pastor, para que isso? Você é dono do seu nariz, você tem, a sua razão, confia na sua razão. Você tem uma força maravilhosa na sua mente. Já viu algumas palestras, livros motivacionais? Pensamento positivo, confia no poder da sua razão. Olha o iluminismo, materialismo, ateísmo. Né? A ciência, a tecnologia, os avanços. É disso que eu preciso. Né? Eu sou dono do meu nariz, não tenho que dar satisfação a ninguém. Isso é que o iluminismo vem implantar na cultura dos nossos dias. Para que o materialismo tome conta de tudo, seja o centro da existência, lembra que nós falamos no começo? E o ateísmo passe a dominar na nossa vida, nessa cultura, nessa sociedade pós-moderna de hoje. O ateísmo e o materialismo, que são coisas que andam juntas, estão dominando o povo. Por isso que nós precisamos agora de uma revolução espiritual, o poder de Deus sobre a vida dessas pessoas. E vocês, jovens, vocês são fortes. Vocês precisam acabar com essa influência do mundo materialista em suas vidas, focar no mundo espiritual para levar a palavra de Deus com poder, com os dons do Espírito, coisa que o mundo lá fora despreza. Nós temos que valorizar, buscar e colocar como mais importante na nossa vida para que nós possamos ganhar essas almas para Jesus. Aleluia!
nós saímos de um tempo onde era impossível negar a existência de Deus, era evidente. Passamos para um tempo onde já se pode questionar a existência de Deus e chegamos aqui, num tempo onde, para alguns da elite, né, que desenvolve o raciocínio, a razão, tem poder, dinheiro, já é impossível crer que Deus existe. Olha, aonde era impossível negar a existência de Deus, mudou-se a época, já começou a se questionar a existência de Deus, chegou nos nossos dias e alguns já acreditam que é impossível existir Deus. Porque essa cultura materialista que foi implantada de forma científica, filosófica, em 5 a.C., praticamente quando Jesus nasceu, veio se desenvolvendo, está se desenvolvendo até chegar aos nossos dias. E nós estamos deixando isso entrar dentro da igreja. Então temos que parar agora, analisar, mudar primeiro a nossa vida, ter o nosso testemunho, apagar essa vida materialista de nós, para que nós possamos dar um testemunho com poder espiritual, para nós mudarmos essa sociedade que está aí fora. Nós não estamos aqui para fazer obras sociais, nós estamos aqui para constranger o mundo, igual a igreja primitiva constrangiu. Nós estamos aqui para pregar contra o pecado, para falar que Jesus está voltando e que a ira de Deus será derramada quando a igreja for tirada. Mas para isso é necessário o poder de Deus. Só o poder de Deus pode nos dar isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. E assim nós explicamos as origens e as consequências da cosmovisão cristã e confrontamos esse item chamado de cosmovisão materialista com a cosmovisão cristã. E o que eu preciso entender nessa parte da cosmovisão cristã? Eu vou fazer aqui rapidamente um último desenho para nós nos situarmos. Porque aqui nós falamos de tempos. Tempo, tempo e tempo. E quando nós aprendemos a contar o tempo, nós alcançamos coração sábio. Lembra o que está lá na primeira lição desse trimestre? Então nós temos que saber identificar o tempo. Como que o inimigo se move no tempo para influenciar o homem e a sociedade. E é esse conhecimento que o Espírito Santo dá àquele que pede. Nós precisamos identificar esses ataques para nós contrapormos, para nós confrontarmos de uma forma racional e inteligente. Então, 2 coisas aqui. Vou escrever aqui igreja. Ok? Eu tenho a igreja. Aí, tem a igreja. Aqui eu tenho algo que eu chamo de mundo material. E aqui eu tenho mundo espiritual. Ok? Mundo espiritual. E o mundo espiritual, eu tenho aqui céu. Ok? E aqui eu tenho o reino das trevas. Então eu tenho o reino dos céus e tenho o reino das trevas. O mundo espiritual tem o reino de Deus e tem o reino das trevas. Muito cuidado. Existe feitiçarias, magias negras, macumbaria. Já está nos nossos dias em foco a religião satânica. Muito cuidado. Reino das trevas. Então eu tenho o reino de Deus e tenho o reino das trevas. Aqui eu tenho o mundo material que está ligado com o quê? Com o reino das trevas, só que eles estão cegos, eles desprezam as coisas espirituais e nem sabem que estão sendo controlados pelo reino das trevas. Olha só que interessante, hein? Qual é o nosso papel? Preste atenção. Qual é o nosso papel? A igreja. A igreja sou eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. Então eu vou escrever aqui, eu, como igreja. O nosso papel é fazer isso aqui, Guerra. Guerra contra o reino das trevas. Que onde está isso? Lá em Efésios 6, 12.
Que Deus chamou a igreja para realizar um movimento revolucionário de guerra contra o pecado, sabendo que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o reino das trevas, seu principado, os potestades, hostes malignas que estão na região celestial. Nós vamos fazer guerra. Igreja, jovem, sois fortes para quê? Para fazer guerra contra o reino das trevas. E deixa eu te falar, cada vez que você ganha uma alma para Jesus, você está fazendo um bombardeio, oh aleluia, no reino das trevas. Então nós somos chamados para isso, para fazer guerra. E qual é o objetivo da igreja? Ataca o reino das trevas para poder ganhar almas, e eu preciso entrar nos céus, no reino de Deus. Só que eu só vou entrar lá se eu andar em espírito, enquanto eu estiver aqui na terra, se eu tiver o fruto do Espírito na minha vida, e se eu tiver tesouros que eu ajuntei no céu. Eu não entro no céu de mão vazias. Ninguém se apresenta a Deus de mão vazia. Vamos começar a trabalhar. E para vencer esse mundo material, olha que interessante, em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos fala que nós não temos que aceitar a cultura desta vida, desta sociedade, deste mundo perdido e corrompido. Eu tenho que ser transformado, a minha mente tem que ser transformada para que essa filosofia materialista, ateísta, não entre e tome posse de mim. Lá em João 3, João capítulo 3, nos fala do novo nascimento. Ou seja, quando eu nasço, quando eu aceito Jesus e tenho um novo nascimento, sou uma nova criatura, eu tenho que morrer para o mundo materialista. E quando eu sou uma nova criatura, eu passo a ter uma nova cultura, uma nova sociedade, eu passo a viver de acordo que vive esse novo povo, essa nova cultura e sociedade chamada de sociedade e cultura cristã. E essa forma de viver que vai transformar o meu ambiente. Então eu começo a mudar o mundo quando eu sou transformado. Quando a cultura cristã passa a estar ali forte na minha vida, e eu passo a ser fiel a Deus nisso, e não deixo que a cultura da sociedade lá fora materialista entre na minha vida. Lembra que eu falei do grande erro dos judeus? Então nós temos que, a cultura da igreja, a cultura cristã, tem que travar guerra contra o reino espiritual que influencia o mundo materialista, a cultura, a filosofia materialista. Porque aqui está o ateísmo, que é a negação de tudo que é espiritual. E assim nós terminamos todos os 3 pontos da nossa lição. Que Deus te abençoe, que este ensino fique gravado no seu coração e você faça uso para andar em espírito, para ter o fruto do Espírito com seus 9 gomos, e que você passe a juntar tesouros no céu, ao invés de ajuntar tesouro na terra, e deixar essa cultura materialista que vem lá desde 5 a.C., se desenvolvendo e ganhando força, marcando tempos e épocas, e nós estamos vivendo aquilo que nós chamamos de pós-modernidade, onde o ateísmo está ganhando uma força enorme, e nós precisamos combater isso, deixando o mundo ver que Jesus Cristo verdadeiramente habita em nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.